Então, vou tentar exemplificar aqui como é que se faz o ESC a partir da placa do servo, de um servo qualquer. Utilizando a placa do servo qualquer, é possível, né, fazer um controle de velocidade, um ESC, que é o controle de velocidade de um motor escovado. Esse aqui é para motor escovado, não é para motor brushless. Então é o seguinte, partindo do princípio, o que nós temos aqui? O componente principal é o IRF Z44N, que é esse componente aqui, ó. Só que isso se chama MOSFET. É um transistor de efeito de campo em que pode controlar uma corrente muito grande entre dois pontos dele a partir de uma informação que ele receba no seu gate. Então aqui nós temos a configuração dele, olhando ele de frente, o primeiro pin no gate, que é o que recebe a informação, o dreno no do meio, que vai ser o mesmo que se encontra aqui na parte do radiador de calor, interligado o dreno com o radiador de calor, então a saída dele para o motor pode ser utilizada também pelo radiador aqui de calor, e o source, que é onde vai ser ligado a bateria. Então, a partir daí, o que nós temos então? Nós temos a configuração do circuito aqui, ó, né? A conexão normal do servo ao receptor, isso aí fica normal. Depois nós temos um servo, né? Um servo danificado ou um servo qualquer que a gente queira utilizar. Vai ser retirado, então, do servo apenas o motor. Deixamos o potenciômetro e, se quiser, tira a placa de dentro. Se não quiser, pode deixar a placa ali dentro. Não vamos ser, mas eu não tem por que manter isso aqui porque é mais peso. Então pode-se tirar somente a plaquinha de dentro, desde que a plaquinha esteja testada e esteja funcionando. O que pode fazer para testar uma plaquinha? Se o motor, por exemplo, tem um motor que não está funcionando, quer testar a plaquinha, coloca na saída dela um LED polarizado com uma resistência, um LEDzinho, e pluga no receptor, numa chave qualquer, ou num teste de servo. No momento que acionar, esse LED vai ter que ligar. Se não ligar, dá uma giradinha no potenciômetro ali até que ele ligue. Se ele não ligar, é porque não está funcionando essa placa. Essa é a forma de testar uma plaquinha de servo quando ele não está funcionando e a gente não sabe se é a placa, se é o motor, o que está ocorrendo. Então temos que ter certeza que a placa do servo está funcionando perfeitamente. Uma plaquinha de micro servo é uma coisinha muito pequenininha. Eu utilizei dos servos maiores, aqueles da Futaba. Esse aqui é de um micro servo de 9 gramas. Então, o que se coloca mais a partir desse circuito do servo? O servo ele vai ter duas saídas para o motor, que são esses dois fios aqui. Esses dois fios aqui são a conexão do motor. É apenas isso que a gente vai usar. Então vai se pegar um desses fios, que é o que vai ser ligado até os controladores de corrente, que são os MOSFETs de saída. A outra parte a gente pode deixar, inclusive desconectar o fio e deixar assim. Então o que nós vamos fazer a partir daí? Esse aqui é o MOSFET.
nós precisamos de resistências para polarização do gate e da plaquinha do circuito servo. Então o que nós fizemos? O gate é essa primeira, como a gente viu ali, essa primeira patinha aqui. A do meio é a saída que vai para o motor, que é essa mesma aqui, ó. Elas estão interligadas lá por dentro. Essa parte aqui onde vai preso o radiador de calor também pode ser utilizada a saída por aqui, tanto faz. E o source, que é essa terceira, que é a que vai ligada à bateria. Então o que esse MOSFET faz? Ele apenas é como se fosse um registro de uma instalação de água. No momento que tu... E o gate, né? O gate é a canoplinha do registro ali. No momento em que tu abrir, ele vai ter o fluxo de água conforme tu vai abrindo, né? Cada vez que vai abrindo mais, ele vai tendo mais fluxo d'água. É a mesma coisa, é a mesma analogia para isso aqui. No momento em que tu abre o registro da água, a água começa a fluir por aquele cano ali, na proporção em que tu abre aquele registro. Então ele funciona assim. Então, para ele funcionar aqui, qual é a informação que ele tem? Ele tem que ter uma informação aqui, ó, que é uma onda que sai, uma corrente pulsante que sai de um desses terminais aqui, que é o que dá a informação do gate aqui para que ele funcione e abra esse circuito desses dois aqui, ó, para alimentar o motor. Então essa corrente pulsante aplicada nesse terminal gate é o que dá a condição dele mandar mais ou menos corrente para o motor. É o que faz o motor acelerar, é o que faz o motor parar. No momento que eu cesso a corrente aqui no gate, ele automaticamente vai fazer o motor parar. No momento que eu começo a aplicar uma tensão aqui, uma tensão de pulso aqui, ele faz com que esse motor ligue e desligue a uma frequência muito rápida, que faz com que ele aumente a sua velocidade. Tá? Então, basicamente, a ligação que tem ali essa ligaçãozinha aqui, ó, que sai do servo e vai até o gate, nada mais é do que uma resistência de 470 soldada a uma das saídas do servo, da plaquinha do servo, e soldadas no gate. Soldadas no gate. Por exemplo, esse MOSFET aqui, que é o IRF Z44N, canal N, ele tem capacidade de corrente de até 46 amperes. Então, é lógico que nós não temos, os nossos motores não vão até 46 amperes, mas existe uma existe uma anomalia, né, que acontece nos motores, que a gente tem que ter cuidado e aprender que acontece nesses motores de corrente contínua, é que existe uma bobina aqui dentro, é o que faz formar o campo magnético que faz ele funcionar. Aquele campo magnético induzido para uma bobina em frente ao campo magnético, e tem dos ímãs internos dele ali, forma uma ação e uma repulsão que se inverte a cada momento, fazendo com que o eixo gire.
Esses motores, a cada vez que são desligados, eles geram uma corrente muito grande inversa ao sentido de ligação deles, como se fosse um gerador. Cada vez que tu desliga esse motor, ele forma um campo magnético das bobinas que gera uma corrente altíssima, que retorna ao circuito. Então esses motores é preciso, a cada vez que a gente for instalar isso aí, é preciso colocar um diodo, que é esse componente aqui, um diodo de proteção, seja no motor, seja na bobina de uma relé, todo tipo de indutor que recebe uma corrente elétrica precisa de ter um diodo inversamente ligado aos seus terminais, para que quando essa bobina seja desligada, essa alta tensão e corrente não retorne até o circuito e venha danificar. Então, como eu estava dizendo, então essa corrente inversa, ela tem o que se chama pico, né? Então, analisando aqui, vocês vão me perguntar por que se um MOSFET desse aqui conduz 46 amperes e o meu motor tem 10 amperes, por exemplo, por que eu não uso só um? Por esse motivo, existe a corrente de pico, que é uma corrente de uma anomalia que acontece, que essa tensão, aliás, essa tensão e corrente, elas se elevam a cada vez que se aciona e desaciona o motor. Então, para proteção, o que eu aconselho? Para motores pequenos, usar dois. Eu no 775, naquele que eu fiz, estou usando três, né? Esses componentes aqui custam em média aí R$ 4, né? Por cima, assim. Então, uma resistência em torno aí de 20 a 30 centavos, 50 centavos. Então não tem o porquê não se colocar só um. Coloque-se três, por que isso? Porque cada vez que eu coloco um, eu aumento em 46 amperes a capacidade do meu ESC. Então, se eu tenho três aqui, eu tenho quase 150 amperes. E isso são reais, né, pessoal? Não é aquele ESCzinho que vem lá da China, que diz que é 360 amperes, e a gente sabe que não ocorreu um evento aqui. Que a gente sabe que esses ESCzinhos aí não tem essa capacidade toda. E a realidade, os 360 amperes que ele diz, o que diz ali, se tu olhar na descrição do anúncio, tu vai ver que aquilo ali é pico. Pico. Eles são 120 no máximo. 120 já, esses três aqui já mata, né? Os ESCs verdadeiros, aqueles que dizem a potência e a corrente correta, são aqueles que a gente encontra aí desses fabricantes, como a Hobby King, como a Turnitin, que aí sim, eles realmente o anúncio deles é correto, eles dizem certinho quais são as características dele, reais, né? Sem omitir nada. E são circuitos bem melhores elaborados, né? Com muito mais confiabilidade aí do circuito do ESC, mas por consequência disso também são aqueles bem mais caros, né? O custo deles em relação aos demais aí a gente olha assim, é absurdo, mas na realidade eles são bem confiáveis. Tu tendo um par ou três desses aqui, conforme o motor que tu vai usar, se for usar um 540, pode usar dois. Já é o suficiente. Então, o que vai acontecer? A saída de lá vai uma resistência para cada um desses, tá? Uma resistência ligada em cada primeira, vamos nominar aqui, ó, gate como 1, tá? O dreno como 2 e o source como 3. Então,
Cada resistência vai ligada ao número um aqui, ó. E essas aqui pode se juntar os dois terminais dela e soldar aqui na saidinha, né? Na saidinha, as duas juntas aqui na saidinha da plaquinha do servo, tá? O que é preciso? Esses transistores de efeito de campo, os MOSFETs, eles, como qualquer outro transistor, eles conduzem uma corrente elevada. Então, se eles conduzem uma corrente elevada, a tendência é que eles aqueçam, né? Tem um aquecimento. Então, o que a gente faz? A gente coloca um radiadorzinho de calor, tá? Passa uma pastinha térmica atrás de cada um deles e parafusa eles juntos nesse radiador de calor aqui, para que se dissipe o calor gerado no interior deles, tá? Aqui eu fiz uma plaquinha, ó, que é só para não ficar os fios tudo soldados, então, né, aqui estão as resistências de polarização de cada um deles, ó. Todas essas resistências saem desse ponto aqui e vão ao gate dos três, tá? É a única ligação que tem a placa do servo com os MOSFETs. Depois, o source, que é onde entra a corrente da bateria, está aqui, ó, diretamente. Esse aqui é o conector da bateria. Está vindo o negativo. É o negativo que a gente faz, porque o MOSFET é canal N. E se ele é canal N, ele comanda a corrente num sentido do negativo da bateria para o positivo. Se fosse canal P, seria o contrário. Seria daqui que eu teria que ligar o source. Mas esse aqui é canal N. Então vai ali, ó, a terceira ligada aqui, as três juntas, tá? E a saída aqui, ó, a do meio, que tanto faz sair aqui como até no radiador de calor, é, são as saídas do motor. Essas são as saídas do motor. Então, é um circuitinho simples de fazer, tá? Acho que não tem mistério nenhum, tá? Aqui agora vai ser colocado esse diodo aqui no sentido inverso, na saída aqui dos fios para o motor, pode ser colocado lá no motor também, para que faça aquela proteção que eu falei para vocês, tá? Então é um circuitinho extremamente simples. Ontem eu testei ele com 775, funcionou bem. O que acontece? Precisa-se ajustar o potenciômetro, ajustar esse potenciômetro aqui, que é o potenciômetro do servo original da placa do servo, ficar ajustando ele até achar o ponto correto que vocês querem de aceleração. Tá? Ele influi diretamente sobre esse circuito aqui e a princípio vocês podem ligar tudo e ele não funcionar. Então vem aqui, dá uma giradinha até fazer ele funcionar. E depois, em conjunto com o stick do rádio, vai se achando o ponto em que se quer que comece a aceleração e até o ponto que ela vá, juntamente com o stick do rádio. Se faz essa configuração aí. Depois de fazer, não precisa mais mexer nele. Não precisa mais mexer nele. Tem uns aqui, tem pessoas que aconselham aí a depois que achar o ponto aqui, me fazer a medição desses três terminais e colocar duas resistências aqui, né? De acordo com os valores lidos no ponto em que se achou a, a correta configuração, que aí vai ficar fixo para sempre. Eu não acho necessidade disso aí, né? Eu não acho necessidade disso aí. O importante também, tem um fiozinho que se liga
entre o negativo da bateria e o marrom ou preto da placa do ESC, que na realidade é esse aqui, ó, esse fiozinho aqui, ó, vai até a bateria e liga no negativo da placa do ESC. Se não tiver esse fio aí, ele não vai funcionar corretamente. Então, basicamente é isso aí. Basicamente é isso aí, tá? Que aqui vai uma bateria, ou vai ligado à bateria, a uma bateria única, tá? Essa conexão aqui com o motor e essa conexão aqui no canal condizente que vocês vão usar para o acelerador aí no rádio, tá? Liga essa aqui no receptor, essa aqui na bateria e essa aqui no motor, tá bem? E aí ele vai fazer o papel de um speed. Eu acho que seriam essas considerações aí. E qualquer coisa é só o pessoal perguntar ali no canal ali que a gente responde com maior clareza. Mas a princípio é isso aí, tá? A princípio são essas configurações, tá bom? Valeu!